três formas de preservar o verdadeiro caráter cristão. Primeiro, manter-se em comunhão com o Espírito. Segundo, conhecer a palavra de Deus. E terceiro, disciplina. E nós vamos estudar essas três formas de como preservar o verdadeiro caráter cristão. O ser humano traz em sua natureza uma forte inclinação para o pecado. Leamos o que está escrito em Romanos 7, versículo 18 a 23. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontra esta lei que atua em mim. Quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Irmãos, o ser humano, ele traz em sua natureza uma forte inclinação para o pecado. Trata-se de uma tremenda força maligna, impossível de ser superada, sem ajuda divina. É justamente por isso que Deus nos enviou seu Espírito para habitar em nós, dando-nos a condição de andarmos em novidade de vida. Leiamos o que está escrito em Romanos 6, 4 e 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, Romanos 6, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E 2 Coríntios 5 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somente pelo Espírito eterno o crente pode caminhar seguro, resistindo aos desejos da carne. Leamos o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 e Romanos 8, de 1 a 9. Vai dizer assim, Gálatas 5, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Romanos 8 diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Também em Gálatas 5, o apóstolo Paulo enumera várias obras da carne que contaminam o caráter do homem sem Cristo. Leiamos o que está escrito em Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todavia, irmãos, nesse mesmo capítulo nós encontramos esse conjunto de valores espirituais que garante a saúde moral do crente. Vejamos o que está escrito também em Gálatas 5, 22. Vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Segundo tópico, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do cristão. Ela nos apresenta o padrão de comportamento necessário ao homem que deseja viver uma vida justa, sóbria e piedosa nesse mundo. Veja o que diz a Bíblia em Tito 2,12. Diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ao longo da narrativa bíblica, deparamos-nos com uma série de valores e virtudes morais e espirituais estabelecidas por Deus para o homem. Todavia, essas qualidades indispensáveis ao ser humano só foram plenamente identificadas e vividas em Jesus. Hoje sabemos que essas santas virtudes
estão ao alcance de todos por meio da extraordinária obra do Espírito. É imprescindível ao homem conhecer muito bem as Escrituras e o poder de Deus, para que não erre na busca de uma vida virtuosa diante de Deus e do próximo. Olha o que diz a palavra em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E por fim, disciplina. A oração e o jejum, apesar de serem armas espirituais poderosas, são também instrumentos que auxiliam na disciplina do caráter cristão. O jejum, por exemplo, é um sacrifício que agrada a Deus e promove disciplina ao crente. Vamos ler o que diz em Juízes, está escrito em Juízes, capítulo 20 e 26. Então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Também 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Diz assim: quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E naquele dia jejuaram ali e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Portanto, o homem pode e deve se pedir a Deus que o auxilie durante o tempo em que busca as virtudes espirituais, éticas e morais expostas na palavra de Deus. Conclusão: quando a pessoa aceita Cristo como Salvador de sua alma, experimenta imediatamente uma profunda modificação em seu interior. Essa mudança é demonstrada não apenas nos relacionamentos, mas também nas escolhas, atitudes e responsabilidades assumidas durante a sua vida. Eu vou ler para você Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 17. Preste atenção. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra e seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia! Então, irmãos, compartilhe esse áudio, compartilhe esse estudo, para que mais e mais pessoas possam buscar viver o verdadeiro e autêntico caráter cristão.
Que Deus nos abençoe.